Instituto Técnico Start. Essa aula foi realizada pelo Sistema de Ensino Start, cujo lema é "Mais do que ensinar, surpreender o aluno". Essa aula é na modalidade EAD, cujo título é Equação Geral do Transformador. Essa aula faz parte de uma série de vídeos que trata sobre transformador. Agora, a aula passada, a gente tratou exatamente aqui, onde a gente observou que o transformador ele é preenchido por um núcleo, tem uma bobina no primário e tem uma bobina no secundário. A gente inclusive falou que o número de bobinas no primário a gente vai chamar de NP, o número de bobinas no secundário NS, a tensão no primário VP, a tensão no secundário VS, a corrente no primário IP e a corrente no secundário IS. E aí foi exatamente nessa apresentação que parou a última aula, tá? Vamos apresentar agora a equação geral do transformador. A equação geral do transformador é essa. Aqui não cabe a dedução da equação, iremos apenas aplicar, pois estamos tratando de um curso de eletricista apenas, tá? Aqui a gente tem dessa equação, a gente nunca usa ela completa, a gente pode utilizar parte dela, dependendo do problema. Aqui eu destaquei a equação em vermelho, que é o NP por NS igual a VP sobre VS. Observe lá na equação geral que a corrente ela é sempre o inverso, tá? Então isso é importante a gente lembrar mais adiante, isso vai ser importante. Eu posso usar essa outra equação que vai estar em verde, ou seja, eu estou desprezando o NP e o NS, ou eu desprezo o VP VS e uso essa equação que está em lilás aqui, tá? Vamos aplicar isso em um exercício, vai ficar mais simples de entender. Nesse exercício, o que ele está querendo? Ele deu todos os valores e ele quer que você encontre o VS e encontre o IS. Vamos lá. O primeiro passo é lembrar da nossa equação geral do transformador e as equações que saem da equação geral. Qual é a equação que eu vou utilizar? Para isso tem esses dois critérios. Na equação tem que aparecer a incógnita que a gente está querendo encontrar. Vamos querer encontrar agora, o primeiro eu vou querer encontrar o VS. Então eu posso usar a equação em vermelho ou eu posso usar a equação em verde. A lilás não aparece o VS. Qual é o segundo parâmetro? Além de aparecer o VS, os outros valores eu tenho que ter fornecido pela questão. Então o que está em verde, o VP eu tenho, beleza, o IP eu tenho, ok, e o IS. Não tenho o IS, então não vou poder utilizar, apesar de aparecer o VS lá, tá? Então a gente vai usar a equação vermelha que ela atende os dois parâmetros aí. Aqui a equação aplicada, substituo os valores agora, NP é 600, NS é 300, VP é 220 e o VS é o que eu quero encontrar. Para resolver essa equação, a gente vai multiplicar os extremos aqui, ó. VS vezes 600 igual a 300 vezes 200, isso vai me dar essa equação. Multiplico 300 vezes 220, então vai me dar VS VS vezes 600 é igual a 66 mil. O 600 está multiplicando, passa para o outro lado da equação, dividindo. E basta dividir aqui e vou encontrar que é 110 volts, ok? Para encontrar o IS, eu estou usando essa equação aqui, que é a equação lilás. Poderia usar a de verde também, porque o VS já foi encontrado. Fica como exercício você usar a equação que está em verde, faça aí no seu caderno, verifique que vai dar o mesmo valor. Substituindo aqui os valores, tá? Seguindo o mesmo passo a passo da equação anterior. Aconselho que vocês vão pausando o vídeo e fazendo passo a passo aí no seu caderno, tá? Que obteve aí que a IS é igual a 40 amperes. Eu poderia fazer através de análise sem fazer essa equação, só que a análise só é válida para alguns valores. Tem valores que não é simples de analisar e aí a gente tem que usar a equação. Por exemplo, o que aconteceu do número de espiras para o primário para o secundário? E teve uma diminuição, ou seja, é como se eu tivesse dividido por 2. A mesma coisa que acontece com o número de espiras é a mesma coisa que vai acontecer com a tensão. Então bastava eu pegar 220 e dividir por 2 que eu ia encontrar o 110 volts. E a corrente ela é o inverso. O inverso da divisão é a multiplicação. Então o que vai acontecer com a corrente, em vez de dividir, vai multiplicar. Ou seja, 220 dividido por 2 vai dar 110, como a gente encontrou. E a corrente, 20 vezes 2 vai dar 40, como a gente encontrou lá, ok? Vamos fazer aqui mais um exercício só para reforçar. Modifiquei aqui os valores, tá? Lembrando lá da nossa equação. Então agora ele quer encontrar o NS e o IS. Vamos lá. Então a primeira equação que eu vou utilizar é a equação que está em vermelho. Por que eu utilizo a equação que está em vermelho? Porque aparece o NS que eu quero encontrar e os demais valores eu vou ter. Substituo todos os valores que a questão me deu, multiplico cruzado, conforme foi detalhado nas questões anteriores, multiplico 1000 vezes 200 e resolve a questão. Então é bem simples essa questão aqui. Próxima é o IS, ó. Vou utilizar essa questão aqui, a questão que está em verde. Fica como exercício você resolver pelo que está em lilás, você vai observar que vai dar o mesmo valor lá, ó. Seguindo aqui, tá? Vamos lá. Ó, só resolvendo é o mesmo passo a passo. Pode fazer devagar aí no seu caderno que você vai fazer legal. Poderia fazer pelo exemplo. O que está acontecendo com a tensão, já que é o parâmetro que a gente tem tanto no primário quanto no secundário? Está aumentando como se eu tivesse multiplicado por 2. Então o que vai acontecer com o número de espiras? Também vai multiplicar por 2, então vai dar o 400 conforme a gente encontrou lá. E lá em cima eu vou multiplicar? Não, é o inverso, corrente sempre inverso. Então basta dividir
por 2, ok? Parabéns por escolher o Start. Dúvidas 98101-3586. Sistema de Ensino Start.